Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma lista de compras onde nós podemos visualizar a nossa lista de itens que precisamos comprar. Nós podemos adicionar novos itens. Nós podemos editar itens existentes. Nós podemos remover um item. Nós podemos também... Uma das funcionalidades que esse aplicativo possui é a persistência das informações no computador. Se eu atualizar a página, repare que a lista de compras ela persiste, pois essas informações elas são salvas no computador. E por fim, além de visualizar a lista de compras, editar, remover, adicionar um item, persistência, né, no armazém do computador, nós também podemos limpar a lista completa, removendo assim todos os itens. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de códigos. Nele eu tenho uma pasta chamada lista de compras. Eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. Eu vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página. Deixa eu aumentar o zoom. Vou definir o título da página como sendo lista de compras. Em seguida, dentro da seção body, dentro da tag body, eu vou criar uma tag section, definindo o atributo class igual a centro, seção. E aí dentro desse elemento section, eu terei um elemento form para criar um formulário, com a classe formulário compras. Dentro desse formulário, nós teremos uma tag p com a classe alerta. Inicialmente, esse elemento p ele não vai ter nenhum texto sendo exibido, mas ele vai ser preenchido de forma dinâmica com JavaScript para diferentes alertas das diferentes ações do nosso aplicativo. Em seguida, logo abaixo desse elemento p, eu terei um cabeçalho nível 3 com o texto lista de compras. Abaixo dele eu terei uma div com a classe controle formulário. Dentro dessa div eu terei um elemento input do tipo texto. Ele vai ter um atributo id igual a item compra. Ele vai ter um atributo placeholder igual a exemplo ovos. Abaixo desse input eu terei um elemento botão com o texto adicionar. Ele vai ser do tipo submit. E ele vai ter um atributo classe igual a botão enviar. Abaixo do formulário nós teremos uma div com a classe container compras. Dentro dessa div, nós teremos outra div com a classe lista compras. E abaixo dessa div, nós teremos um elemento botão com o texto limpar itens e com a classe botão limpar. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server. Vou pegar aqui o endereço, vou abrir aqui no meu outro navegador. E, portanto, agora nós temos aqui a nossa página com os nossos elementos sendo exibidos. Mas a nossa página não tem estilo algum ainda, né? Portanto, vamos criar um arquivo chamado estilo.css. E aí dentro desse arquivo eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou importar duas fontes. Serão as fontes Open Sans e Roboto. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir margem igual a 0 para todos os lados, padding igual a 0 para todos os lados e box sizing igual a border box. Em seguida, para a tag body, eu quero família de fonte igual a Open Sans ou sans serif. O fundo eu quero que seja
esse tom de cinza. A cor, eu quero que seja azul marinho. A altura da linha, eu quero 1.5. E tamanho da fonte, eu quero que seja 0.875 rem. Eu vou salvar esse arquivo. Essas regras de estilo não serão aplicadas ainda porque nós precisamos conectar o arquivo estilo.css. Portanto, aqui dentro da seção head, eu vou criar uma tag link para conectar o arquivo estilo.css. E, portanto, agora nós vemos estas regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, para o elemento H3, eu quero espaçamento entre as letras igual a 0.25 rem. Transformação de texto, eu quero capitalize, primeira letra de cada palavra maiúscula. Altura da linha 1.25. Margem na parte de baixo, eu quero 0.75 rem. Família de fonte, eu quero Roboto ou sans serif. E tamanho da fonte, eu quero 0.5 rem. Em seguida, para a classe centro, seção, eu quero largura igual a 90% a largura da tela do usuário. A largura máxima vai ser igual a 35 rem. A margem eu quero 8 rem na parte de cima, automática horizontalmente e 0 na parte de baixo. O fundo eu quero que seja branco. Curvatura da borda eu quero que seja 0.5 rem. Sombreamento de caixa eu quero que seja 0 pixels de deslocamento para a direita, 5 pixels de deslocamento para baixo, 15 pixels de espalhamento e a cor vai ser a cor preta com uma opacidade igual a 0.1. Transição de efeitos, eu quero todos os efeitos, all. Duração de 0.3 segundos e eu quero uma transição linear. E, por fim, padding, eu quero 2 rem para todos os lados. Em seguida, para a classe centro seção quando estiver em modo hover, eu quero sombreamento na caixa igual a o mesmo valor que a gente definiu ali na linha 32. Entretanto, a gente vai tornar o sombreamento um pouco mais opaco. Portanto, ele fica com esse efeito aqui quando a gente coloca o mouse em cima. Em seguida, para a classe alerta, eu quero margem. E aí, no caso, a classe alerta ela é utilizada naquele elemento P que não tem nenhum texto, né? Que ele fica aqui em cima. Então não vai dar para a gente ver muito bem essas regras sendo aplicadas. Ou melhor, dá sim. Se a gente colocar um texto aqui para exibir, este é um alerta. Vamos fazer isso. Só para a gente poder ver visualmente, daqui a pouco eu vou remover. Margem na parte de baixo, 1 rem. Altura, 1.25 rem. Modo de exibição, grade. Alinhar item, centro. Alinhar texto, centro. Tamanho da fonte 0.7 rem. Curvatura da borda 0.25 rem.
Espaçamento entre as letras 0.25 rem. E transformação de texto, eu quero capitalize, primeira letra de cada palavra maiúscula. Em seguida, para a classe alerta perigo, que é uma classe que não está sendo utilizada no nosso código HTML, mas que será adicionada de forma dinâmica. Eu vou definir a cor do texto igual a esse tom de vermelho. O fundo, eu quero que seja essa cor aqui, é uma cor salmão claro, né? Um rosa claro. Para a classe alerta sucesso, que também não está sendo utilizada, mas que vai ser utilizada de forma dinâmica com JavaScript, nós queremos a cor igual a esse tom de verde. E o fundo vai ser esse verde clarinho aqui. Em seguida, para o elemento H3 que estiver dentro do elemento com a classe formulário compras, eu quero cor igual a esse azul marinho. Margem na parte de baixo 1.5 rem. Alinhamento de texto centro. Para a classe controle formulário, eu quero modo de exibição flex. Justificar conteúdo centro. Para o ID item compra, e aí, deixa eu checar, nós temos aqui o ID item compra, nós temos o ID item compra sendo utilizado aqui no input, né? Aí eu vou definir padding igual a 0.25 rem na parte de cima, nada no lado direito, 0.25 rem na parte de baixo e 1 rem no lado esquerdo. O fundo eu quero que seja esse tom de cinza, borda nenhuma. Curvatura na borda superior. Curvatura na borda superior, então é top. Curvatura na borda superior esquerda, eu quero 0.5 rem. E curvatura na borda inferior esquerda, eu também quero 0.5 rem. Tamanho de fonte 1 rem. Flex igual a 1. Cor do texto eu quero que seja essa cor aqui, eu não sei exatamente qual é o nome dessa cor. É um cinza meio azulado. Para o texto substituto do item compra, lembrando, é o texto que aparece quando não tem nada escrito aqui, que é o exemplo ovos. E aí eu vou definir para esse texto substituto, que a gente chama em inglês de placeholder, eu vou definir como sendo essa cor aqui. Para o botão enviar, eu quero fundo igual a esse azul claro.
borda nenhuma, flex 005 rem, display eu quero grade, alinhar itens centro, padding eu quero 0.25 rem em todos os lados, transformação de texto eu quero capitalize, espaçamento entre as letras 2 pixels, curvatura na borda superior direita eu quero 0.5 rem, curvatura na borda inferior direita eu quero 0.5 rem, cursor eu quero ponteiro, transição de efeitos eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear, e o tamanho da fonte eu quero que seja 0.85 rem. Em seguida, para o botão enviar, quando estiver em modo hover, eu quero fundo igual a esse azul aqui, e a cor do texto, ou melhor, a cor do texto eu quero que seja a cor branca. E aí quando eu colocar o mouse em cima, a gente vê essa transição de efeito por conta da linha 101, com as propriedades de cor de fundo e cor do texto sendo alteradas para essas cores que nós definimos aqui. Em seguida, para a classe container compras, eu quero margem no topo igual a 2 rem. Transição de efeitos, eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. E visibilidade, eu quero escondido inicialmente. Para a classe mostrar container, eu quero visibilidade visível. Para a classe item compra, eu quero modo de exibição flexível, alinhar itens centro, justificar conteúdo, espaço entre os elementos, margem na parte de baixo, eu quero 0.5 rem, transição de efeitos, eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear, padding, eu quero 0.25 rem verticalmente e 1 rem horizontalmente, curvatura da borda eu quero 0.5 rem. E transformação de texto eu quero primeira letra de cada palavra maiúscula. E essa classe aqui, item compra, eu acredito que ela não esteja sendo usada ainda no nosso código, né? Não está sendo usada ainda porque não tem nenhum item. Então se eu salvar, a gente não vai ver nenhuma alteração porque não tem nenhum item com essa classe ainda. Para o item compra, em modo hover, eu quero a cor do texto igual a essa cor aqui. E o fundo, eu quero que seja essa cor aqui. A classe título item, eu quero margem na parte de baixo igual a 0. Cor do texto, eu quero que seja esse azul bem escuro. Espaçamento entre as letras, 2 pixels. Transição de efeitos, eu quero que seja para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. Para as classes botão editar e botão excluir, eu quero fundo transparente, borda nenhuma,
Cursor, ponteiro. Tamanho da fonte 0.7 rem. Margem eu quero 0 verticalmente e 0.15 horizontalmente. E transição eu quero para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. Somente para o botão editar, eu quero a cor do texto igual a essa cor aqui. E quando estiver em modo hover, eu quero que seja esta cor aqui. Já para o botão excluir, eu quero a cor do texto igual a esta cor. E eu vou copiar isso aqui, vou colar, vou definir que vai ser em modo hover. E a cor vai ser esse vermelho mais escuro. Lembrando que essas classes não estão sendo utilizadas, né? Botão editar, botão excluir e o item compra, né? Não estão sendo utilizadas ainda. Para o botão limpar, eu quero transformação de texto capitalize, largura 10 rem, altura 1.5 rem, modo de exibição grade, alinhar item centro, fundo transparente, borda nenhuma, cor do texto vai ser essa cor aqui, margem eu quero 0.25 rem na parte de cima, automática horizontalmente e 0 na parte de baixo, tamanho da fonte 0.85 rem, espaçamento entre as letras eu quero 0.25 rem, cursor ponteiro e transição para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. E por fim, se o botão limpar estiver em modo hover, eu quero cor do texto igual a essa cor aqui. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu escrever alguma coisa aqui dentro e clicar em adicionar, nada acontece porque nós precisamos escrever o código JavaScript que vai criar essa dinamicidade, né? Que vai tornar o nosso site funcional. E aí, para isso, eu vou criar um novo arquivo aqui chamado script.js. E aí, vamos pensar. Primeira coisa que nós precisamos fazer é selecionar alguns elementos aqui da página. Nós precisamos selecionar o formulário, nós precisamos selecionar o alerta, e a propósito, deixa eu remover aquele texto, né? Olha que interessante, se for alerta sucesso, ele fica desse jeito. Se for alerta perigo, ele fica desse jeito. Vou remover o texto. E aí, dependendo de qual alerta for, nós vamos adicionar ou remover as classes que eu mostrei agora para vocês. Então nós precisamos selecionar o formulário, o alerta, precisamos selecionar o input, precisamos selecionar o botão enviar, precisamos selecionar o container de compras, que não tem nenhum elemento dentro dele ainda. Precisamos selecionar a lista de compras e precisamos selecionar o botão limpar, que não aparece também porque não tem nenhum elemento para limpar, né? Não tem nenhuma lista aqui para limpar. Então vamos selecionar esses elementos. Eu vou digitar aqui, ó, document.querySelector. Vou selecionar o elemento com a classe formulário, compras. E vou atribuir a uma constante chamada formulário.
Vou selecionar o elemento alerta. Vou atribuir a uma constante. E vou selecionar os outros. Vou fazer isso bem rápido. Vou selecionar o botão enviar. Vou selecionar lista compras. E, portanto, esses são os elementos que nós precisamos selecionar para o nosso aplicativo, né? Formulário, alerta, input elemento, botão enviar, container compras, lista compras e botão limpar. Só para garantir que a gente fez isso da maneira correta, eu vou imprimir no console cada um desses elementos. Vou abrir o meu console. A gente não vê nada porque nós precisamos conectar os dois arquivos, né? Coisa que a gente ainda não fez. Portanto, aqui no arquivo index.html, antes de fechar a tag body, eu vou conectar o arquivo script.js. E, portanto, agora nós vemos aqui no nosso console todos os itens que nós precisamos sendo impressos. Além desses elementos, nós precisamos também de algumas variáveis que serão importantes para a nossa lógica. A gente vai ter uma variável chamada elemento editar, que vai corresponder ao item da nossa lista que nós estamos editando. Nós teremos uma variável chamada editando, inicialmente definida como falso, que vai ser o parâmetro que vai definir se o usuário está editando ou não um dos itens. E aí, dependendo se está editando ou não, a funcionalidade, o nosso aplicativo ele vai funcionar de forma diferente, né? Se estiver editando, então, por exemplo, aqui vai preencher, aqui no formulário, vai preencher o texto do item, da lista, né, para a gente poder editar. E, portanto, nós precisamos dessa variável editando para definir se o usuário está editando ou não. E, além disso, nós vamos ter uma variável chamada id editar, inicialmente definida como uma string vazia, mas que no código vai corresponder ao id do item que está sendo editado. Em seguida, nós vamos definir. Bem, vamos pensar. A forma como o nosso projeto vai funcionar é a seguinte: o usuário vai escrever alguma coisa aqui. E aí, quando ele clicar aqui no adicionar, esse item tem que ser adicionado aqui à lista. E, portanto, o que nós precisamos definir aqui é um detector de eventos para o formulário, detectando quando o formulário ele é enviado. Portanto, vamos fazer isso.
eu tenho acesso aqui ao formulário. Vou utilizar o método addEventListener, detectando o evento submit, que é o nome do evento que é disparado quando o formulário é enviado. E aí, quando esse evento for disparado, eu vou chamar uma função chamada adicionar item. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Eu vou criar uma função chamada adicionar item. E detalhe, a forma como o método addEventListener funciona é o seguinte. O método addEventListener, ele passa automaticamente para a função que é definida aqui como sendo o segundo argumento. Ele passa automaticamente o evento. E aí, dito isso, aqui nos parênteses, eu preciso definir um argumento que será o evento. Eu posso chamar esse argumento de qualquer coisa, de A, ou de B, de X, mas como representa o evento, eu vou chamar de evento. E aí, só para garantir que está funcionando, eu vou imprimir esse evento aqui no terminal. Eu vou salvar. Deixa eu abrir aqui o meu console. E aí, se eu digitar alguma coisa aqui e apertar Enter ou apertar no adicionar, o formulário ele será enviado, o evento submit será detectado e a função adicionar item será chamada. Entretanto, se eu fizer isso, vocês vão ver o evento aparecer aqui, ser impresso aqui no console brevemente, mas por conta do fato que a página vai recarregar quando a gente enviar o formulário, ele vai sumir, né? Porque a página vai recarregar e aí tudo que está no console desaparece quando a página recarrega. Se eu apertar aqui em adicionar, reparem aqui nessa região, o evento ele é impresso rapidamente, mas ele desaparece porque o comportamento padrão de um formulário quando é enviado é fazer com que a página recarregue para que as informações que foram enviadas pelo formulário sejam refletidas na página. Para a gente prevenir esse comportamento, para que a gente possa ver o evento aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó. O objeto evento, possui um método chamado preventDefault, que impede o comportamento padrão do evento. Lembrando, o evento submit, que é quando o formulário é enviado, o comportamento padrão é recarregar a página. Mas nós não queremos isso, porque nós queremos acessar os dados, nós queremos adicionar os itens à lista, e aí se a página recarregar, a gente vai perder acesso a esses dados, por assim dizer. Então, portanto, nós vamos prevenir o comportamento padrão chamando o método preventDefault. E aí, depois de prevenir o comportamento padrão, nós vamos imprimir o evento no console. Deixa eu tentar de novo. Eu esqueci de salvar. Portanto, nós vemos aqui o evento sendo impresso. É um evento do tipo submit event. E aí, o evento ele possui a propriedade target, que representa o elemento que disparou o evento, que no caso é o formulário com a classe formulário compras. E aí nós temos aqui, por exemplo, várias propriedades, né? Várias propriedades relevantes. Eu convido você a explorar um pouco esses objetos, caso você queira, você entender um pouco mais como eles funcionam. Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos fazer é o seguinte. Ao invés de imprimir o evento, nós vamos selecionar o que o usuário digitou aqui. E aí, para fazer isso, como nós temos acesso aqui ao input elemento, que é o input aqui do formulário, eu vou selecionar input elemento.value, esse é o nome da propriedade que retorna o que foi escrito no input. E aí, essa propriedade value, ela é uma string. E, portanto, como é uma string,
eu vou chamar o método trim para remover espaços extras que estiverem no início ou no fim da string. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada valor. Só para garantir que isso funciona, eu vou imprimir valor no terminal. No terminal não, no console. E aí se eu vim aqui e digitar aqui abacate e clicar em adicionar, nós vemos aqui abacate escrito. Se eu colocar um monte de espaços no início e clicar em adicionar, nós não vemos, deixa eu fazer de novo, nós não vemos um monte de espaço aqui na frente, porque nós estamos utilizando o método trim. Se eu remover ele, abacaxi, nós vemos aqui um monte de espaço, né? Então é para isso que serve o método trim, para remover esses espaços extras que talvez o usuário adicione por acidente. Em seguida, eu vou criar um ID para o elemento para o item que nós vamos adicionar. E aí, para fazer isso, existem diferentes maneiras de a gente criar um ID único para um item, né? Uma maneira simples é a gente criar um objeto data igual à data do momento em que o item foi adicionado. E aí, para fazer isso, para a gente criar um objeto data que corresponde ao momento, né, que o item foi criado, eu vou criar um novo objeto, date. Portanto, eu vou escrever new date. E aí esse objeto data, date, ele possui um método chamado getTime, que retorna, vamos ver aqui, retorna o valor em milissegundos desde meia-noite de janeiro de 1 de 1970. Basicamente, ele vai... getTime retorna o número de milissegundos desde essa data aqui, 1 de janeiro de 1970, que é a data que é considerada, que é definida como sendo a data início nos computadores. Ao invés de definir o início do tempo, né, como sendo o ano zero, os cientistas da computação decidiram definir como sendo o dia 1 de janeiro de 1970, basicamente. E, portanto, isso aqui vai retornar o número de milissegundos que se passaram desde essa data, 1 de janeiro de 1970, até a data atual, até o instante preciso, em milissegundos, do momento em que isso aqui foi executado. Se eu executar agora, ele vai me retornar um valor correspondente à data que eu estou gravando esse vídeo. Mas para você, como você vai estar assistindo esse vídeo depois que ele foi gravado, obviamente, esse valor aqui ele vai ser diferente. Mas não tem problema. E aí eu posso imprimir isso aqui no terminal, vamos ver. Portanto, esse aqui é o número de milissegundos que se passaram desde o momento atual que eu estou gravando esse vídeo, o momento exato em que a função foi executada, desde 1 de janeiro de 1970. E aí, eu posso pegar esse valor e chamar o método toString para converter para uma string. E aí, se eu vim aqui, ele não é mais um número, ele agora é uma string. É uma string composta somente de algarismos, ok? Então, a gente poderia facilmente confundir isso aqui com um número, que se pode fazer matemática, né? Mas não é um número, é uma string, é um texto. E esse será a técnica, por assim dizer, que nós vamos utilizar para criar IDs únicos para cada um dos itens que nós vamos adicionar na nossa lista. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada ID. Em seguida, eu vou criar uma estrutura condicional testando o seguinte: se if
valor for igual a uma string vazia, ou seja, se o usuário não digitar nada aqui e clicar em adicionar, então eu quero chamar a função mostrar alerta, passando como argumento a mensagem, por favor, digite um valor. E eu vou passar um segundo argumento, que vai ser perigo, definindo o tipo de alerta que eu quero exibir. E depois de chamar a função mostrar alerta, eu vou retornar, porque não tem nada mais a ser feito, né? Se o usuário não digitou nenhum valor para o item da lista, não tem mais nada o que se fazer, nós vamos simplesmente mostrar o alerta e depois retornar a função. Essa função mostrar alerta, ela ainda não existe, portanto, vamos criar ela. Aqui eu vou criar uma função chamada mostrar alerta. Essa função ela vai receber dois argumentos, né? O primeiro eu vou chamar de texto e o segundo eu vou chamar de tipo. E aí eu vou selecionar o elemento alerta, que nós selecionamos ele lá no início do código. Vou definir o conteúdo texto dele igual a texto. E vou acessar a lista de classe. Através do método add, eu vou adicionar a seguinte classe. Vou criar um template de string, e aí vai ser igual a alerta traço, e vou encaixar aqui de forma dinâmica o tipo, que vai ser perigo para alertas vermelhos, né? Ou sucesso para alertas verdes. E nós não queremos que esse alerta ele permaneça na tela indefinidamente, né? Nós queremos que o alerta ele suma depois de algum tempo. Portanto, eu vou criar um temporizador utilizando o método setTimeout. E aí a função que vai ser executada depois de 1000 milissegundos, ou seja, depois de 1 segundo, a função ela vai fazer o seguinte, ela vai definir o conteúdo texto do alerta igual a uma string vazia. E através do método remove, nós vamos remover a classe alerta daquele tipo específico da lista de classes do alerta. Eu vou salvar. E aí se eu vim aqui e clicar em adicionar, sem digitar nada aqui no formulário, nós vemos, por favor, digite um valor e depois de 1 segundo ele some. Deixa eu mudar isso aqui para 2 segundos, porque está sumindo muito rápido. Perfeito. Mas, se o usuário tiver digitado alguma coisa, nós vamos criar uma estrutura condicional e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai testar. Se não estiver editando, no caso, lembrando, nós temos a variável editando, que vai ser utilizada para determinar se a gente está editando um elemento ou não. E aí, no caso aqui, essa estrutura condicional aqui está testando o seguinte. Se o usuário não estiver editando, ou seja, se ele estiver adicionando um novo item, então eu vou chamar a função criar item lista, passando o ID, que nós definimos na linha 18, e passando o valor que foi passado, que foi escrito pelo usuário. E aí, eu vou chamar a função mostrar alerta, passando a mensagem item adicionado à lista, e o segundo argumento vai ser sucesso, porque é um alerta de sucesso. A função criar item lista, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo, depois da função mostrar alerta, eu vou criar uma função chamada criar item lista. Ela vai receber dois argumentos, o ID e o valor. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um elemento de forma dinâmica, através do método createElement. O elemento que eu quero criar é o elemento artigo, article.
E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada elemento. Eu vou definir um atributo nesse elemento utilizando o método setAttribute. A palavra set significa definir, attribute significa atributo. E aí, eu vou definir um atributo com o nome data_id e o valor vai ser o id. Além disso, eu vou adicionar à lista de classes do elemento a classe item compra e vou definir o HTML interno do elemento para que seja um template de string e aí vai ter o elemento P com a classe título item e dentro aqui desse elemento eu vou encaixar de forma dinâmica o valor, né, que é o texto do item em si. Além disso, embaixo do elemento P, nós teremos uma div com a classe botões item. Dentro dessa div, nós teremos um elemento botão do tipo botão e com a classe botão editar. Dentro desse botão, nós teremos um ícone que nós vamos criar com a tag i. Esse ícone precisa ter as classes FAS e FA-edit. E esse ícone ele vem da biblioteca FontAwesome. E para isso nós precisamos importar essa biblioteca. Para fazer isso, eu vou vir aqui no meu arquivo HTML. Aqui na seção head, eu vou colar essa linha de código aqui, que importa a biblioteca FontAwesome. Dessa maneira, vou salvar o arquivo. Dessa maneira, o nosso ícone aqui, ele vai funcionar. Além disso, embaixo desse botão, eu vou criar um segundo botão. Ele vai ser do tipo botão. A classe vai ser botão excluir. E dentro desse botão nós teremos o seguinte, nós teremos uma tag i. E aí como classe eu vou definir FAS espaço FA-trash. E isso vai criar um ícone de lixo. No caso, para o botão editar, nós estamos utilizando o ícone editar, que é um lápis. Para o botão excluir, nós estamos utilizando o ícone de caixinha de lixo. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, aqui no final, eu vou selecionar o elemento lista compras. E através do método appendChild, eu vou adicionar o elemento à lista de compras. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, quando eu digitar aqui, ó, abacate, e clicar em adicionar, não aparece aqui. Vamos ver. Parece que foi adicionado, mas ele não está aparecendo. Parece que ele está invisível, né? Vamos ver. Lista compras. Aqui, nós temos o elemento. Nós temos o elemento, só que ele não está aparecendo, né? Por que será? Deixa eu pensar. Nós criamos o elemento, nós definimos o atributo, nós definimos a classe, nós definimos o HTML interno. Eu acredito que o que falta talvez seja o seguinte. Aqui em cima, depois de chamar a função criar item lista e depois de chamar a função
mostrar alerta, nós precisamos selecionar o container compras e adicionar a sua lista de classes a classe mostrar container. E aí quando eu salvar, eu vou vir aqui, abacate, vou clicar em adicionar e portanto agora nós temos aqui o nosso item sendo exibido, né? Juntamente com os seus ícones, mas tem um bug aqui no botão de limpar, né? De limpar itens. Não era para ele estar sendo exibido dessa maneira. Eu devo ter errado alguma coisa nas regras de estilo. Talvez. Deixa eu voltar aqui. Então, a classe aqui, no caso, é botão limpar. E aqui no CSS... Ah, tá, escrevi errado, ó. É botão. Vou salvar. E, portanto, agora nós vemos aqui o botão limpar itens sendo exibido corretamente. Agora que nós adicionamos o item aqui à lista de itens, seria interessante se nós salvássemos esse item no nosso armazém local, né? Porque se eu atualizar essa página, nós vemos que o item, que os itens da nossa lista, eles não persistem, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui, depois de criar o item, mostrar o alerta e mostrar o container, vamos chamar uma função chamada adicionar armazém local. Eu vou passar aqui como argumentos o ID e o valor. E aí, essa função adicionar armazém local, ela ainda não existe. Portanto, vamos criar ela. Aqui embaixo, eu vou criar uma função chamada adicionar armazém local. Ela recebe dois argumentos, o ID e o valor. E aí essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai criar uma constante que vai ser igual a um objeto com as propriedades ID e valor, com os valores correspondentes a ID e valor. Isso aqui, esse trecho de código aqui é um atalho, é uma abreviação para a criação de um objeto que seria assim, ó. Seria um objeto com uma propriedade chamada ID, com o valor ID, que vem aqui do argumento, e uma propriedade chamada valor, com o seu valor igual ao argumento valor, né? Mas nós podemos fazer isso de forma abreviada, dessa maneira aqui. Em seguida, eu vou definir uma variável chamada itens, que vai ser igual a selecionar armazém local. É uma função. Essa função ela ainda não existe. Nós vamos criar ela daqui a pouco. E aí, depois que nós selecionamos os itens que existem no armazém local, eu vou adicionar esse novo item aos itens através do método push. E depois eu vou selecionar o armazém local através do objeto local storage. Esse é o nome do objeto que nós utilizamos para acessar o armazém local do computador, do navegador, né? E aí, através do método setItem, eu vou definir um item que vai se chamar lista, e o valor desse item vai ser o seguinte: vai ser igual aos itens, só que aí nós estamos passando itens para o método stringify da biblioteca JSON, porque itens ele é um objeto, né? Ele é um vetor, e aí a gente adicionou esse novo item a esse vetor, só que para armazenar coisas no armazém local, nós só podemos armazenar strings. Por isso que nós precisamos converter
esse objeto itens, que é um vetor, para uma string. E aí a gente utiliza o método stringify. Nós precisamos definir essa função aqui, ó, selecionar armazém local. Portanto, vamos fazer isso. Vou criar uma nova função chamada selecionar armazém local. E aí, essa função ela vai retornar o seguinte. Eu vou selecionar o armazém local através do objeto local storage. O objeto local storage possui um método chamado getItem, que nós utilizamos para selecionar um item. O item que eu quero selecionar é o item lista. E aí, aqui eu vou criar uma estrutura condicional. Se no armazém local existir um item com o nome lista, então eu vou retornar o seguinte. Aqui eu estou testando. Eu estou tentando selecionar um item de nome lista no armazém local. Se isso aqui retornar um valor válido, então eu vou pegar esse mesmo item, vou passar aqui, lembrando, os itens no armazém local são sempre strings. E portanto eu estou pegando esse item e estou passando ele para o método parse da biblioteca JSON para converter essa string no objeto que ela representa. É para isso que nós utilizamos o método parse. Ele é o contrário do método stringify. Se não, e aí eu vou digitar 2 pontos, retorne uma lista vazia. Retorne um vetor vazio. Deixa eu formatar aqui melhor. Pronto. Portanto, se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar isso aqui. Se não, ele vai retornar um vetor vazio. Isso aqui é o que a gente chama de operador ternário. A gente tem uma estrutura, a gente tem uma condição aqui bem simples, né? A gente está tentando selecionar o elemento, a gente está tentando selecionar o item lista, e aí se for um valor válido, se for um valor verdadeiro, retorna isso aqui, se não, retorna um vetor vazio. E aí, depois da gente adicionar o item no armazém local, definimos a função selecionar armazém local, vamos testar se o armazém local funciona, né? E aí, para fazer isso, aqui no navegador, deixa eu expandir aqui. Nós temos aqui a aba Application, que é aplicação. E aí nós temos aqui, ó, Local Storage. Se o seu navegador estiver em língua portuguesa, ao invés de Application vai ser aplicação, ao invés de Storage vai ser armazém e ao invés de Local Storage vai ser armazém local. E aqui é o nosso site, né? O endereço do nosso site, que é o meu endereço local aqui da minha máquina, né? Vai ser o mesmo endereço para você. E aí, se eu vim aqui adicionar abacaxi e clicar em adicionar, pum! Olha que interessante. Nós vemos aqui agora, no armazém local, o nosso item, a nossa lista, né? A nossa lista ela é um vetor que no momento possui apenas um elemento com estas propriedades e estes valores. E aí, bem, o item ele foi salvo no armazém local, mas se eu atualizar a página, o item ele não é preenchido aqui, né? Portanto, vamos fazer isso, vamos preencher a nossa lista de itens quando a página ela é acessada, né? Ele está armazenado no armazém local, vamos lá ver.
Ele está aqui ainda, o abacaxi. Mas nós precisamos preencher aqui no HTML, na estrutura da nossa página, quando a página ela é acessada. E aí, para fazer isso, eu vou subir aqui em cima. E aqui na linha 14, eu vou digitar o seguinte. O window é o objeto que representa a janela do navegador, né? Representa o navegador, basicamente. E aí, através do método addEventListener, eu vou detectar o evento DOM-Content-Loaded, que é o evento que é disparado quando todo o conteúdo da página é carregado, quando todos os elementos da página são carregados. E aí, a função que eu vou chamar quando esse evento for disparado vai ser a função configurar itens. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo, depois de definir a função selecionar armazém local, eu vou criar uma função chamada configurar itens. E aí essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai definir uma variável chamada itens que vai receber selecionar armazém local. É a função que nós criamos aqui, né? E aí eu vou criar a seguinte estrutura condicional. Se, if, itens.length, ou seja, se o número de elementos no vetor itens for maior que 0, ou seja, se tiver algum item salvo, eu quero selecionar os itens através do método forEach. Eu vou executar uma função para cada um dos elementos. E aí a função que eu vou executar vai fazer o seguinte. Bem, essa função ela vai receber cada um dos itens como argumento. Então eu vou chamar esse argumento que vem aqui dentro dos parênteses de item, que vai ser cada um dos itens. E aí para cada um dos itens eu quero chamar a função criar item lista, passando o ID do item como sendo o primeiro argumento e o valor do item como sendo o segundo argumento. E em seguida, depois de criar esses itens, eu vou selecionar o container compras e vou adicionar à sua lista de classes a classe mostrar container. Vou salvar esse arquivo. E aí, portanto, agora se eu atualizar a página, nós vemos que o nosso item que estava no armazém local, ele é preenchido aqui. E se eu colocar outros itens, ele é adicionado, ele é salvo no armazém local. Portanto, nós temos aqui o morango. E quando a página ela é recarregada, nós vemos os itens aqui. Em seguida, bem, nós conseguimos adicionar itens à nossa lista, né? Nós conseguimos visualizar, os itens são salvos no armazém local, eles são preenchidos quando a página ela é recarregada, quando a página ela é acessada. Mas faltam algumas coisas ainda. Por exemplo, os botões aqui, ó, os botões não funcionam. Portanto, se eu clicar aqui em editar, ou excluir, ou aqui em limpar, nenhum desses funcionam. Portanto, vamos configurar esses botões. E aí, para fazer isso, aqui na função criar item lista, antes de adicionar o elemento à lista de compras, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar o elemento através do método querySelector. Eu vou selecionar o elemento com a classe botão excluir. Vou atribuir esse elemento que foi selecionado a uma constante chamada botão excluir. E aí, vou adicionar um detector de eventos ao botão excluir. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E quando o botão excluir for clicado, eu vou chamar uma função chamada excluir item.
Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo eu vou criar uma função chamada excluir item. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Bem, a função ela vai receber automaticamente o evento. E aí eu vou selecionar evento.currentTarget. CurrentTarget se refere ao elemento que disparou o evento, que no caso é o botão, né? E aí, como currentTarget é um elemento normal da página, ele possui uma propriedade chamada parentElement, que retorna o seu elemento pai, que no caso são, vamos ver aqui, ó. O botão excluir, o seu elemento pai é a div com a classe botões. Botões item, né? E aí, se eu acessar o elemento pai desse item, por sua vez, bem, a div com a classe botões itens está dentro do elemento aqui, né? Que é essa div, que é esse elemento artigo, que nós definimos o atributo data-id e que nós adicionamos a classe item compra. Portanto, isso aqui, esse trecho de código aqui, está selecionando esse elemento artigo aqui que representa o item. E aí, eu vou atribuir isso a uma constante chamada elemento. Como o elemento é aquele elemento artigo que possui a propriedade data-id, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar elemento.dataset.id e aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada id. A gente vai utilizar esse id para remover o elemento do armazém local. Em seguida, eu vou selecionar lista de compras. Através do método removeChild, eu vou remover um elemento filho da lista de compras. E o elemento filho que eu quero remover é o próprio elemento. E aí, se eu salvar e clicar aqui nesse botão, o abacaxi ele é removido. Mas se eu olhar aqui no armazém local, nós ainda vemos aqui o abacaxi, né? Portanto, nós precisamos remover o elemento, não só aqui da estrutura do site, mas também do armazém local. E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou criar aqui uma estrutura condicional. E aí eu vou acessar lista compras. Vou acessar a propriedade children, que nos retorna uma lista com seus elementos filhos. Essa lista ela possui a propriedade length, que retorna o número de elementos que a lista tem. E aí, se o número for igual a 0, ou seja, se depois que a gente excluiu um elemento, né? E aí não tem nenhum item, é isso aqui que a gente está testando, então eu vou selecionar container compras e vou remover a classe mostrar container da sua lista de classes, efetivamente fazendo com que o container mostrar container com um N, efetivamente escondendo o container compras, né? E aí, é exatamente isso. Vamos ver de novo. E o botão limpar itens também some. Em seguida, eu vou mostrar um alerta. Item removido. E vai ser um alerta do tipo perigo. Se eu vim aqui, item removido, né? Em seguida, eu vou chamar a função resetar
formulário, essa função ela ainda não existe, portanto, vamos criar ela. Aqui eu vou criar uma função chamada resetar formulário. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai selecionar input, elemento, vai definir a propriedade velho igual a uma string vazia, vai definir editando igual a falso, vai definir id editar igual a uma string vazia e botão enviar vai definir o conteúdo texto igual a adicionar. Efetivamente fazendo o seguinte, se eu tiver digitado alguma coisa aqui e aí clicar aqui para remover, ele remove o que estava escrito aqui, ó. Que a ideia é a seguinte, se eu tiver digitado alguma coisa aqui e clicar para remover um elemento, eu quero remover o elemento, mas eu quero resetar aqui também o formulário só para tornar a nossa funcionalidade um pouco melhor. E além disso, eu vou, depois de remover o elemento da lista de compras, depois de mostrar o alerta, eu tenho que remover o elemento do armazém local, né? Porque aqui no caso o elemento ele é removido daqui, mas do armazém local ele permanece. Os elementos permanecem, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui, na linha 97, eu vou chamar uma função chamada remover armazém local, passando o id do item como argumento. Essa função ela ainda não existe, portanto eu vou criar ela aqui. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai selecionar os itens e vai definir itens como sendo igual a itens.filter. Eu vou filtrar os itens. E aí para cada um dos itens eu quero testar item.id. Se for diferente do id que foi passado aqui como argumento, né? Ele, se cada um dos itens do vetor itens, se o seu id for diferente do id que foi passado aqui, esse item vai ser incluído no que vai ser armazenado aqui, né? Efetivamente, vai remover apenas o item que possui id igual ao id que foi passado. E aí depois disso, nós vamos definir um item no armazém local chamado lista, que vai ser igual a o vetor itens, passando ele no método stringify para converter ele em uma string. Eu vou salvar esse arquivo. E aí quando a gente vir aqui, ó, deixa eu abrir aqui o armazém local. Vamos ver. Se eu clicar aqui para remover o abacaxi, ele é removido do armazém local, né? Se eu clicar para remover morango, ele é removido do armazém local. E se eu recarregar a página, veja que somente pera permanece. Portanto, agora que nós configuramos o botão de remover um item, vamos configurar o botão de editar um item, né? Portanto, aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Vou selecionar o elemento com a classe botão editar. Vou adicionar um detector de eventos. O evento é o evento clique.
E quando esse evento for detectado, eu quero chamar a função editar item. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo eu vou criar uma função chamada editar item. Essa função ela vai receber o evento. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, evento.currentTarget.parentElement para selecionar o elemento pai do elemento que disparou o evento. E aí eu vou chamar, e aí eu vou atribuir esse elemento que foi selecionado a uma constante chamada elemento. Efetivamente aqui eu estou selecionando mais uma vez o elemento artigo, né? Que é esse elemento aqui, ó. E aí eu vou selecionar o seguinte, evento.parentElement.previousElementSibling. No caso, a propriedade previousElementSibling retorna o elemento irmão anterior. A palavra previous significa anterior, element significa elemento, sibling significa irmão. E a propriedade previousElementSibling retorna o elemento anterior que vem antes do elemento em que nós estamos acessando essa propriedade. E aí vamos pensar aqui comigo. Ó. O evento ele é disparado pelo botão editar. Né? Vamos ver aqui. Ó. Botão editar. CurrentTarget retorna o elemento que disparou o evento, que é o botão editar. ParentElement retorna o elemento pai. Vamos ver aqui. Ó. O elemento pai do botão editar é a div com a classe botõesItem. E aí? O elemento irmão anterior da div com a classe botõesItem é esse elemento aqui, ó. É o que vem antes dele, né? É o elemento P que possui o texto que é exibido igual ao texto do item da lista de compras. E aí, eu vou atribuir esse elemento que foi selecionado, que é o elemento P, né? Eu vou atribuir ele a variável elemento editar, que é a variável que a gente definiu aqui em cima, né? Aqui, ó. Em seguida, eu vou selecionar input elemento, que é o input do formulário, vou definir a sua propriedade value igual a elemento editar.textContent. Ou seja, eu vou pegar o conteúdo que é exibido aqui no elemento P e vou preencher ele aqui, ó, no input. É isso que essa linha aqui está fazendo. E aí, se eu salvar esse arquivo e clicar aqui em editar, nós vemos que o conteúdo ele é preenchido aqui. Em seguida, eu vou definir editando igual a verdadeiro. Vou definir id editar igual a elemento.dataset.id. E vou definir botão enviar. Vou definir o conteúdo texto igual a editar. Vou salvar esse arquivo. E aí, quando eu clicar aqui, a gente vê aqui o botão com o texto editar e o input preenchido aqui. Em seguida, para a gente poder completar essa funcionalidade de editar, a gente tem que voltar aqui em cima na função criar item lista, ou melhor, adicionar item. E aqui, ó, na linha 31, nós vamos criar um caso alternativo para quando não editando for falso, né? Ou seja,
Aqui é para quando não está editando, para quando nós estamos criando um item propriamente dito. Se não, else. Se não, se estivermos editando, que é o caso dessa funcionalidade, então eu vou definir elemento editar conteúdo texto vai ser igual a valor, mostrar alerta, item editado com sucesso, e o tipo de alerta vai ser sucesso, e vamos chamar uma função chamada editar. Espera aí, deixa eu salvar o arquivo só com essas duas linhas para mostrar isso na prática. Efetivamente, quando a gente estiver aqui em modo edição e clicar aqui no botão, né? Esse botão aqui, ainda que tenha o texto editar, ele vai chamar a função adicionar item. E aí, como nós estamos editando, isso aqui vai retornar falso. E, portanto, vai ser essa seção aqui que vai ser executada. Vai ser esse bloco de códigos que vai ser executado quando nós estivermos editando. Ele vai fazer o seguinte, ele vai substituir o valor do elemento editar, o conteúdo do texto do elemento editar, para que seja o novo valor e vai mostrar o alerta, né? Portanto, se eu vim aqui, ó, e escrever, estou editando, né? Se eu escrever aqui goiaba e clicar em editar, goiaba é preenchido aqui e o alerta é exibido, só que no armazém local não foi alterado, né? No armazém local permanece pera. Portanto, nós precisamos fazer isso agora. Aqui, depois de mostrar o alerta, eu vou chamar uma função chamada editar armazém local. Vou passar o id editar como sendo o primeiro argumento e o valor como sendo o segundo argumento. Essa função editar armazém local, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo, vou criar uma função chamada editar armazém local. Ela vai receber id e valor como sendo os argumentos. E aí eu vou selecionar os itens do armazém local. Vou definir itens como sendo igual a itens.map. Vou utilizar o método map para percorrer a lista de itens e manipular esses itens de alguma maneira. A função ela vai fazer o seguinte. Bem, a função que vai ser executada para cada um dos itens vai receber cada um dos itens como argumento aqui dentro dos parênteses. E aí eu vou chamar esse argumento de item, que vai ser cada um que vai ser os itens individuais, um por sua vez, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, se o id do item for igual ao id que foi passado aqui, se o id do item que nós estamos avaliando nesse momento for igual ao id do item que nós estamos editando, então eu quero definir a propriedade valor do item igual ao valor, que é o novo valor a ser definido, né? Que é o novo nome do item. E depois a gente retorna o item. Ou seja, isso aqui só vai ser executado para o item que possui o id igual ao id do item que nós estamos editando. Efetivamente, alterando o valor de apenas um item. E depois de fazer essa alteração, nós vamos selecionar o armazém local, nós vamos definir um item com o nome lista, e o valor vai ser o seguinte. Nós vamos passar os itens para o método stringify da biblioteca JSON, e é isso que vai ser armazenado no armazém local. Vou salvar esse arquivo. E aqui, se eu vir aqui e digitar goiaba, e clicar aqui em editar, ele é alterado aqui, mas se a gente der uma olhada no armazém local, ele também foi alterado para goiaba. E se nós atualizarmos a página, permanece sendo goiaba. Se eu vim aqui digitar, por exemplo,
Fruta-pão. Clicar em adicionar. Fruta-pão é adicionado. Se eu vim aqui em editar, e colocar aqui melancia, o item ele é alterado aqui, mas também é alterado aqui, ó. Só que tem um problema que é o seguinte. Tem um problema que é o seguinte. Depois que a gente edita, o texto ele permanece aqui no formulário e o botão editar e o botão aqui de criar o item ele permanece com o texto editar, né? Mas o que nós queremos fazer é o seguinte: nós queremos remover o texto aqui do input e nós queremos alterar esse aqui de editar para adicionar. Portanto, vamos fazer isso. Aqui em cima, na função adicionar item, depois de adicionar ou editar um item, nós vamos resetar o formulário. É uma função que nós já criamos, né? E, portanto, agora, se eu vim aqui, uvas, clicar em editar, uvas, o item foi editado, foi salvo, e o formulário ele foi resetado. Acredito que falta só mais uma coisa, que é a seguinte: o botão limpar itens ele ainda não funciona, né? Se eu clico aqui nele, ó, não acontece nada. Portanto, vamos configurar esse botão. Aqui em cima, na linha 15, eu vou selecionar botão limpar, adicionar detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E a função que eu quero chamar vai se chamar limpar itens. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo, vou criar uma nova função chamada limpar itens. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte. Eu vou, através do método querySelectorAll, selecionar todos os itens com a classe item compra, todos os elementos com a classe item compra. Vou atribuir isso a uma constante chamada itens. E aí eu vou testar o seguinte, ó, se if o número de elementos no vetor itens for maior que 0, ou seja, se tiver itens na lista, através do método forEach, eu vou executar a seguinte função para cada um dos itens. A função ela vai receber os itens individuais como argumento. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, lista compras.removeChild. Vou remover um elemento filho do componente lista compras. E o elemento filho que eu quero remover é o item. Se eu salvar, vim aqui e clicar em limpar itens, os itens eles são removidos, né? Depois disso, eu vou selecionar container compras e vou remover a classe mostrar container da sua lista de classes, efetivamente fazendo com que o botão também suma. Além disso, eu vou chamar a função mostrar alerta. E olha que interessante, como nós temos todas essas funções auxiliares que nós já criamos, como a função mostrar alerta, nós não precisamos criar código do zero, né? Nós vamos reutilizar as funções que nós já criamos. E aí eu vou chamar a função mostrar alerta passando a mensagem lista vazia, como sendo o primeiro argumento, e o segundo argumento vai ser perigo, vai ser um alerta do tipo perigo. Se eu clicar aqui, nós vimos ali, ó, lista vazia.
Além disso, eu quero resetar o formulário. Porque se tiver alguma coisa escrita aqui, e eu clicar em limpar itens, eu quero resetar o formulário também. E por fim, os itens eles são removidos daqui, né? Mas eles permanecem no armazém local. Se a gente vir aqui, ó, os itens eles permanecem aqui. Portanto, depois de resetar o formulário, nós vamos selecionar armazém local, remove item, é o item lista. Vou salvar esse arquivo. Vamos cruzar os dedos para desejar que o nosso código funcione corretamente. Eu acredito que é isso para esse projeto. Projeto bem bacana, bem extenso. Vamos lá, vamos do zero. Nós conseguimos visualizar os itens. Os itens, eles são armazenados no armazém local. Ok? Eu posso editar um item. Goiaba editado. Se eu clicar aqui em editar, o item ele é editado, o alerta ele é exibido, o formulário ele é resetado. No armazém local é refletida essa alteração. E se eu recarregar a página, ainda continua editado e salvo da forma como a gente editou, né? E aí eu posso adicionar outra aqui, ó, por exemplo, leite. Ok. Margarina. Ok. Posso remover. Se eu recarregar a página, as alterações elas permanecem. Posso editar aqui também. Bacana. Posso remover. E posso limpar os itens, né? E se eu recarregar a página, as alterações, elas permanecem. Portanto, esse foi o projeto de lista de compras, um projeto muito bacana que nos ensina as 4 operações fundamentais de aplicações digitais, né? Que são as operações de criação de elementos, leitura de elementos, atualização e remoção. Essas são as 4 operações fundamentais de qualquer aplicação digital, de qualquer aplicação dos computadores. A capacidade de criar, de visualizar, né, de ler, de atualizar e de remover. E nós acabamos de aprender isso com o nosso aplicativo de lista de compras. E é isso, né? Eu vejo vocês no próximo tutorial.